Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos ler do verso 1 ao 14. Segunda Timóteo, são duas cartas que Paulo escreveu ao jovem missionário Timóteo. Foi companheiro de Paulo por muito tempo. E essa carta é interessante porque ela é uma das últimas cartas que Paulo está escrevendo, já da prisão, sendo conduzido para o martírio. E uma das intenções do apóstolo Paulo, além de dar instruções a Timóteo de como ele deveria conduzir a igreja, é também dar encorajamento àquele jovem pregador. Afinal de contas, ele era um pouco tímido, tinha seus momentos de fraqueza, de querer desistir da obra, diante de todo o desafio que tinha pela frente. E, portanto, essa palavra que vamos ouvir hoje, ela serviu de encorajamento para Timóteo naquele momento, como também serve de encorajamento para nós hoje, que somos chamados a viver pela fé, a confiar em Cristo, a fazer a obra do Senhor. Então vamos ler aqui, irmãos, 2 Timóteo de 1 a 14. Depois da leitura nós vamos cantar o hino 68, eu creio na divina promessa, e a gente retorna ao texto para ler novamente o versículo 7. Acompanhe a leitura. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé, e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Cantemos, hino 68, eu creio, Senhor, na divina promessa. Necessidade, é o nome do hino. Eu creio, Senhor, na divina promessa
Glória já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo, gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de ti, luz que me guia no escuro caminho do sol criador, contudo não posso segui-la sozinho. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descreio, contudo é possível. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo número 7. Paulo diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ler todos, irmãos, novamente. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós sabemos, temos consciência de que Satanás, ele é o inimigo declarado do povo de Deus. Além de lutarmos contra a nossa própria carne, o mundo incrédulo, nós temos um ser real, uma série de anjos caídos ao seu serviço, que se levantam contra nós, com o único objetivo: nos fazer cair em tentação, desanimar o crente e nos afastar de Deus, afastar-nos da fé em nosso Deus. Isso mesmo, irmãos, uma das armas que Satanás se utiliza para nos lançar numa situação de tristeza, de depressão, é o desânimo. E ele vai usar das mais diversas estratégias. Afinal de contas, a Bíblia diz que ele é sagaz, ele é astucioso, malicioso, e está sempre pronto para nos atacar. Meus irmãos, Satanás, ele pode, por exemplo, para nos levar a uma situação de desânimo e esfriar a nossa fé e até nos afastar de Deus, ele pode, por exemplo, nos fazer lembrar do passado com remorso. Isso mesmo. Pode ser que alguém entrou na igreja, se converteu, confessou a Deus seus pecados, e Satanás, ele pode ficar lembrando a você dos pecados de outrora, pecados até graves que você cometeu, como se ele estivesse dizendo que não há perdão de Deus para você, para aqueles pecados. E muitas pessoas começam a se dominar por um sentimento de culpa, porque estão presos ao passado, dando ouvidos à mentira de Satanás, de que o sangue de Cristo não é suficiente para perdoar este pecado. Mas ele também pode nos fazer, irmãos, não somente remoer por causa do passado, mas também ele pode nos fazer olhar para o futuro com temor.
ele pode também nos amedrontar em relação ao futuro incerto que está diante de nós, aqui na terra. Então, com certeza, todos os servos de Deus, né, o próprio Cristo foi tentado por Satanás, e os próprios servos de Deus, os apóstolos, inclusive o jovem Timóteo, também foi alvo de Satanás. Também foi alguém a quem Satanás tentou para fazê-lo afastar do ministério, desistir da obra de Deus, desanimar no serviço do Senhor. Irmãos, o jovem Timóteo, para quem Paulo escreveu 2 cartas, né, 1 Timóteo e 2 Timóteo, ele, por natureza, ele era um jovem tímido, ele tinha algumas fraquezas também até físicas, ele tinha um problema também no estômago, era jovem, e ele sabia das dificuldades do ministério. Na verdade, ele conhecia Paulo, ele foi o filho na fé do apóstolo Paulo, ele foi alvo da graça de Deus por meio do ministério do apóstolo Paulo, e ele conhecia as lutas, as aflições e a perseguição que dominava a vida de Paulo. Tanto é que Paulo escreve para ele numa situação de sofrimento, preso e já prestes a ser levado à morte. E Paulo ele escreveu não só para instruir Timóteo a como cuidar da igreja, mas também para encorajá-lo pessoalmente. Você vai encontrar nas 2 cartas alguns versículos que são diretamente voltados para Timóteo, para encorajá-lo na sua tarefa. E muito provavelmente, irmãos, Timóteo deve ter sido tentado pelo diabo a desistir, a desanimar, a ficar com medo do que o futuro lhe reservava no ministério do Senhor. E por isso Paulo teve de, em algumas situações, não só encorajá-lo, mas também admoestá-lo e repreendê-lo. E Paulo diz a ele que Deus não nos deu um espírito de covardia. Alguns traduzem como um espírito de timidez, de medo, de pavor. E por que Paulo diz isso? Porque provavelmente ele estava sendo dominado por este espírito de medo, de timidez e até mesmo de covardia, no sentido de voltar atrás e desistir da obra do Senhor. De fato, irmãos, se você se colocar no lugar de Timóteo, você vai perceber que não era fácil para ele. O apóstolo Paulo, que era aquele que lhe dava força, né? E como ele diz aqui, por quem ele orava continuamente, a quem ele desejava vê-lo novamente, porque Paulo estava preso. O apóstolo Paulo era como se fosse uma coluna, né? Alguém que trazia encorajamento a Timóteo. E não era fácil para ele ter que continuar no ministério sem a presença do apóstolo Paulo. E, portanto, irmãos, ele sabia disso. Ele sabia que seguir a Cristo, ser um cristão verdadeiro e ainda mais servir no ministério de pregar o Evangelho é algo desafiador. Não é você estar nadando no mar de rosas, mas é um campo de batalha, a vida cristã. E, portanto, irmãos, Timóteo tinha esse medo de falhar ou de fracassar na obra de Deus. Às vezes, nós também podemos ser tomados por este medo. Talvez algum jovem, algum homem da igreja, que a igreja precisa, né, de homens, de oficiais para servir no ministério, novos diáconos, novos presbíteros, e às vezes aquele rapaz ou aquele jovem ou aquele irmão, ele pode se sentir frágil, fraco, sem condições, ele pode ter medo de fazer a obra, e até mesmo alguém que está se preparando para se tornar membro da igreja, ele pode pensar, rapaz, vai ser um desafio para mim, se tornar membro, eu vou ter o privilégio das bênçãos de Deus, da comunhão, da ceia, de batizar os meus filhos para receber o sinal da aliança, mas eu também tenho o compromisso, o chamado, eu faço um voto de ser fiel ao Senhor, de guardar o dia do Senhor, de contribuir fielmente com minhas ofertas. E será que eu vou ser capaz? E até quem já é membro da igreja também, às vezes, pode
se desanimar na sua vida cristã. Então, irmãos, a situação que Timóteo enfrenta é algo que também pode acontecer naturalmente com cada um de nós. E ainda mais para ele naquele contexto. O que seria de Timóteo? Jovem, com algumas fraquezas, com algumas enfermidades, no meio de um contexto de forte perseguição contra o cristianismo, tanto do lado dos judeus incrédulos, quanto do lado dos pagãos. O que seria dele? Sem o apoio, o incentivo, a presença encorajadora do apóstolo Paulo. Então perceba que Paulo aqui, consciente de que a sua hora está chegando, porque ele vai dizer mais na frente, no final da carta, que ele completou a carreira e que ele guardou a fé, e que a hora dele estava chegando. Então ele está preparando Timóteo para o campo de batalha. Ele está encorajando Timóteo para se manter firme no serviço do Senhor. E veja como é que ele diz aqui, né? Ele fala: Timóteo, não te envergonhes. Ele diz no verso 8: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Segundo o poder de Deus. E de fato, irmão, se tem uma área que Satanás estava tentando afastar Timóteo do seu chamado, desencorajá-lo a continuar na obra do Senhor, era esse medo do que poderia acontecer no futuro. Era esse medo do que seria dele na obra do Senhor, como um evangelista do Senhor, como um servo da igreja, sem a presença, por exemplo, do apóstolo Paulo, como seu esteio, como aquele que era o seu pai na fé. E, portanto, ele foi sujeito a essa atitude de covardia, de se esquecer de quem ele era e do que Deus tinha feito com ele até aquele momento e de como Deus iria conduzi-lo na continuação do seu trabalho. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão, irmãos, que também pode acontecer conosco. Isso que foi, na verdade, um problema para Timóteo, que é esse medo do futuro, o que pode acontecer comigo, na minha vida cristã, na minha vida como ministro, como presbítero, como diácono, como servo do Senhor, no meio do seu povo. Como devemos encarar esse tipo de problema? É claro, irmãos, que é preciso aqui entender o seguinte: nós devemos sim pensar no futuro. Nós devemos sim até planejar para o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, da nossa família, falando no contexto da nossa existência terrena. A Bíblia não proíbe você fazer planos. O jovem que está estudando uma faculdade, ou aqueles que estão se preparando para casar, não há nenhuma dificuldade, não é problema nenhum fazer planos em relação ao seu futuro. E eu falo futuro aqui no sentido daquilo que é incerto para nós, daquilo que a gente não sabe o que vai acontecer conosco amanhã ou depois, de bom ou de ruim. Porque isso é na perspectiva humana. Porque na perspectiva divina nós sabemos que, independente do que aconteça, o Senhor vai fazer cooperar para o nosso bem no final. A isso já devia trazer paz e quietude ao nosso coração. Mas nós temos sim essa dificuldade de nos preocupar demasiadamente com relação ao dia de amanhã. Tanto é que Jesus nos adverte contra isso. Ele não proíbe planejar para o futuro, pensar no futuro seu, da sua família e dos seus filhos, claro, debaixo da dependência e da confiança do Senhor, mas ele proíbe sim se inquietar pelo dia de amanhã, ser tomado por um sentimento de uma ansiedade exagerada, a ponto de desconfiar do cuidado e do poder de Deus. Pense, por exemplo, no lavrador, né, aquele que planta. Ele vai arar o campo, ele vai preparar a terra, lançar a semente,
e depois ele vai descansar, ele vai entregar os resultados da colheita nas mãos de Deus. Então ele fez o seu trabalho, ele planejou, fez o seu trabalho e entregou nas mãos de Deus. Então o problema não é pensar no futuro, mas ser dominado pelo medo em relação ao que pode nos acontecer lá na frente. Jesus falou, naquele contexto, quando ele estava advertindo contra a ansiedade no Sermão do Monte, em Mateus 6, ele não só disse, não vos inquieteis com o amanhã, mas ele também afirmou, basta a cada dia o seu mal. É como se ele estivesse dizendo, e aqui ele está nos ensinando a ter bom senso, né? É como se ele estivesse dizendo, viva um dia de cada vez com as suas agruras, com as suas dificuldades, confiando no Senhor, servindo a Ele no presente e deixando o futuro nas mãos dEle, porque não está no nosso controle, mas está no controle daquele que é bom, que é fiel, que é o nosso Pai e que certamente vai cuidar das nossas necessidades. Então, nem olhar para o passado e ficar remoendo pecados que já foram lavados no sangue de Cristo, para não encher de desânimo, e nem preocupar-se demasiadamente com o que vai acontecer amanhã, com aquilo que é obscuro para nós, porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas também, por quê? Não devemos ter esse medo que paralisa, que pode até nos tornar covardes de fugir do chamado que Deus nos deu. Porque Paulo diz aqui a Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia. E a palavra aqui é essa ideia mesmo de medo, de desistir daquilo que Deus reservou para nós. Deus não nos deu um espírito de covardia. Esse é o espírito do mal, de Satanás, que quer provocar pavor e medo em nosso coração, que quer paralisar a nossa vida, que quer nos fazer desistir da fé, abandonar a fé, apostatar. Mas o Espírito que Deus nos deu, que é o Espírito Santo, ele é um espírito de poder, de amor e de moderação. Irmãos, o que está acontecendo aqui com Timóteo é que a chama do ministério dele estava quase que apagando, porque no versículo 6, um versículo anterior ao nosso texto, Paulo o admoesta, dizendo, Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Essa palavra reavivar é reacender, ou seja, é como se o fervor que ele tinha, o ânimo, o empenho que ele tinha, estivesse esfriando. É como uma brasa que está quase se apagando. E Paulo diz, reavive, reacenda. Procure novamente o zelo, o fervor, a coragem para continuar, o ânimo para servir no meio da igreja. E parece que ele tinha se esquecido disso, irmãos. Parece que ele não estava mais lembrando daquilo que era mais precioso, daquilo que traz o maior encorajamento para nós, o dom de Deus. E o que é o dom de Deus? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que Paulo vai dizer no final no versículo 14, é o Espírito que habita em nós, que habita em Paulo, que habita em Timóteo e que habita em todo o crente. É esse Espírito que Timóteo recebeu da parte do Senhor. Então, qual foi o grande erro que Timóteo estava cometendo aqui? Esquecer o que ele era e o que ele tinha em Cristo. Porque ele estava olhando mais para a adversidade que, com certeza, ele haveria de enfrentar pela frente. E Paulo diz, reavive o dom. É como se Paulo, é aquilo que Paulo diz aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito que está em vós, sendo dominados pelo medo e pelo
desânimo. Em outras palavras, irmãos, é como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo: Timóteo, você parece estar pensando a respeito de si mesmo e da sua vida e do seu ofício como se fosse uma pessoa comum, como se fosse um homem natural. Mas você não é mais um homem natural, Timóteo. Você é um cristão que nasceu de novo, que nasceu do alto, que recebeu o Espírito Santo de Deus. Então não tenha uma perspectiva da realidade, do sofrimento, como um homem natural tem. O homem natural é aquele que não tem o Espírito de Deus, é aquele que não foi regenerado. Então esse sim, é dominado por um espírito de medo, de covardia. Mas aquele que tem o Espírito Santo, aquele que recebeu o dom do Espírito Santo, agora ele vai ter uma perspectiva diferente da sua vida, do seu ministério, do futuro e até mesmo, irmãos, do sofrimento. Isso mesmo. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá uma nova mente. E que mente é essa? É a mente de Cristo. É a mente agora que compreende as coisas na perspectiva divina, como reconhecendo o que somos e o que temos em Cristo. É claro, o futuro para nós aqui é incerto, não sabemos o que vai acontecer conosco, de bom ou de ruim. Nós sabemos que a perseguição é uma realidade e que Satanás vai continuar se opondo a nós. Ele não está preocupado com o ímpio que está lá fora, não. Já está perdido, jaz no maligno já. Mas ele está atento a nós. Ele quer provocar desânimo no nosso coração. Mas em vez de sermos levados por esse desânimo, a ponto de ficar paralisado no presente e com medo do amanhã, eu devo me lembrar de que Deus me deu do seu Espírito. Espírito de poder, Espírito de amor, Espírito de moderação. O Espírito que opera eficazmente em nós, produzindo uma fé firme e viva no Senhor. Isso mesmo, é verdade. Timóteo naturalmente, ele era um homem frágil. O inimigo era poderoso. A perseguição era grande. A tarefa que ele tinha era enorme. Mas Timóteo, irmãos, não estava à mercê de Satanás. Não. O Espírito de Cristo habitava nele. O Espírito de Cristo que fortaleceu Paulo, também haveria de fortalecê-lo para os mais diversos desafios que ele haveria de encarar pela frente. Então isso é a realidade do crente regenerado. Ele não é dominado pelo medo do futuro, mas ele é dominado pelo poder do Espírito Santo que nele habita e lhe dá paz no coração. Tranquilidade para viver o dia a dia, mas também tranquilidade para saber que Deus está no controle do seu futuro. Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, de desânimo. Ele nos deu um espírito de poder. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que Deus, irmãos, é quem opera em nós o querer, o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso envolve não somente a nossa santificação, né, desenvolver a nossa salvação, mas também envolve você perseverar em meio às provações, continuar firme nas circunstâncias adversas, porque Satanás ele vai usar uma situação difícil na sua vida para tentar você ao desânimo, a se afastar de Deus, a blasfemar contra Deus, como ele tentou Jó. Mas, irmãos, o que faz toda a diferença é a presença poderosa do Espírito Santo, é o dom de Deus.
Ele pode pegar aquela pessoa mais tímida e fazer dela um instrumento vivo em suas mãos. Porque o Espírito Santo é um espírito de poder. Poder para encarar os desafios. Poder até mesmo para enfrentar uma situação de morte. Veja, irmãos, olhe um pouco agora para os apóstolos. Mais especificamente, vamos para organizar aqui o nosso exemplo. Pense no apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro. Que ele, no início, ainda naquele período de preparação para o ministério, e já antes da morte de Cristo, ele negou a Jesus, com medo da morte, por covardia. Ele negou a Cristo 3 vezes. Ele não estava disposto a morrer pelo Senhor. Ele até falou que estava: Senhor, por ti darei a própria vida. Na hora H, ele fracassou. Ele desistiu. E até mesmo depois que Jesus morre, e antes de Jesus aparecer ressuscitado, ele ainda mostra essa desistência, porque ele vai voltar às redes, ao mar, para pescar peixes e não homens, como Jesus tinha ordenado desde o princípio, quando o chamou. Mas tudo muda de repente, por quê? Por causa das palavras encorajadoras de Cristo e da presença poderosa do Espírito Santo, o outro Consolador que veio para estar com eles. Isso, irmãos. Você vai encontrar o apóstolo Pedro no Evangelho, no livro de Atos, de que forma? Amedrontado, com medo de fazer a obra, com covardia, se escondendo? Não. Você vai ver um Pedro ali, disposto a morrer por Cristo, pregando o Evangelho com ousadia no Espírito Santo, disposto a morrer pelo Senhor e pela sua igreja. E o que de fato aconteceu? A Bíblia não nos revela, mas a história da igreja mostra isso. Ele morreu sim, martirizado, diz a tradição, numa cruz de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como seu mestre. Por quê? Porque o Espírito Santo operou nele eficazmente e afastou qualquer espírito de medo, de covardia. E aí, se você for olhar na história da igreja, nos primeiros séculos, quantos homens e mulheres de Deus, e até jovens, permaneceram firmes no testemunho e morreram por causa da fé. Claro, alguns desistiram, é verdade. Alguns se acovardaram. Mas a maioria permaneceu firme. A mesma coisa, irmãos, nos dias da Reforma, no século XVI. Famílias inteiras, homens, mulheres e até crianças, testificando de Cristo com a própria vida. Porque Deus não deu a eles e a nós um espírito de medo, mas um espírito de poder. Então Paulo diz: Timóteo, não se deixe desanimar. Timóteo, não pense mais como um homem natural. Você recebeu o dom de Deus, o espírito de poder. Vá em frente, persevere, participe comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho. Saiba em quem você tem crido e que o seu depósito está guardado, assim como o meu. Regozije-se no serviço do Senhor, mesmo que você venha a morrer pela causa do nome de Cristo. É verdade, irmãos, que em nossa fraqueza nós somos tentados, sim, a ficar com medo, ou entrar em desespero, ou ficar perturbados com as coisas que estão contra nós ou adiante de nós. E quando isso acontecer, o que é que temos que lembrar? Lembrar quem somos e o que nós temos em Cristo. Então, quando Satanás cochichar no seu ouvido para você desanimar na sua fé, quando ele vier
apresentar a você um futuro incerto para provocar medo no seu coração. Chegue para ele e diga: eu tenho a unção que vem do Santo. O Espírito de Deus está sobre mim e ele me dará poder para enfrentar todo e qualquer desafio que vier pela frente. Porque o Espírito Santo é um espírito de poder. Então é a primeira coisa que Paulo, irmãos, nos diz aqui. Mas ele também fala, ele diz, ele também nos deu um espírito de amor. É isso que ele diz no verso 7. Timóteo, continua firme, não desanima, porque Deus nos deu um espírito de poder e um espírito de amor. Parece estranho, irmãos, Paulo falar de amor nesse contexto. Claro, quando ele fala de poder, e ele até fala em primeiro lugar, a gente compreende, Timóteo precisava disso, de lembrar que ele recebeu o Espírito que opera com poder, para ele desistir do seu desânimo e voltar a servir com ânimo na obra do Senhor. Então, por que Paulo acrescenta aqui espírito de amor? Há uma resposta para isso, irmãos. A resposta é que Timóteo também estava lutando contra o próprio eu, contra o seu próprio egoísmo. Ele estava preocupado com a sua autoproteção. Ele estava preocupado em cuidar de si, trazer segurança para a sua vida. E, na verdade, uma pessoa que é dominada pela covardia, ela é alguém que está totalmente absorvida em si mesma. Ela só se preocupa consigo, ela está voltada apenas para si, para os seus problemas, e ponto. E é por essa razão que Paulo fala: Timóteo, Deus também nos deu um espírito de amor. Porque como é que você vai vencer o egoísmo? Como é que você vai vencer a ansiedade que leva você a preocupar-se apenas consigo mesmo? É quando você se enche do amor de Deus. O amor que se dá pelo outro e que se importa com o outro. Um amor que vai levar você não somente a pensar em si mesmo, mas a pensar no outro. E esse amor, ele também é fruto do Espírito Santo. É um espírito de poder, mas também um espírito de amor. E qual era o amor que Paulo desejava ver manifestado no coração e na vida de Timóteo? E que de fato iria encorajá-lo a lançar fora o medo, porque é isso que João diz na sua carta: o amor lança fora o medo. Primeiramente, irmãos, era amor a Deus, amor ao Deus que nos criou, que nos redimiu da condenação do inferno e que prometeu nos amar até o fim, com um amor eterno. Timóteo deveria relembrar, irmãos, da grandeza do amor de Deus, ser absorvido por este amor, para não se ficar dominado pela preocupação exagerada consigo mesmo. E esse espírito de amor nos livra do nosso eu, do nosso egoísmo. Principalmente quando lembramos que esse amor de Deus foi revelado de tal forma que ele não poupou o seu filho, o seu único filho, mas por todos nós o entregou, para nos dar com ele graciosamente todas as coisas. Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer, ele vai nos encorajar a refletir, a meditar na extensão, no comprimento, na profundidade e na altura do grande amor de Cristo por nós. O amor que excede todo o entendimento. Irmãos, quando nós começamos a refletir no amor de Cristo, do Filho de Deus por nós, que ainda na eternidade se dispôs a deixar a glória celestial, que veio a este mundo e encarnou, que viveu uma vida humilde como filho de um carpinteiro,
e que se deixou ser levado à cruz, sofreu a oposição dos homens e de Satanás, e morreu no madeiro para nos remir de todos os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Quando nós começamos a contemplar o amor de Cristo por nós, então não vai ter espaço para a gente ficar preocupado exageradamente conosco. Nós não vamos ter tempo para ficar perturbado com o dia de amanhã, porque nós vamos nos deleitar no amor de Deus. E Paulo diz que nada e ninguém, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, haverão de nos separar deste amor, do amor de Deus que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Mas também, é claro, quando Paulo diz, Timóteo, Deus nos deu um espírito de amor, ele está lembrando, Timóteo, esqueça um pouco de si mesmo e dos seus problemas, e veja aqueles que estão sofrendo e precisam dos seus cuidados, do seu consolo, da sua expressão de amor. O próprio Paulo precisava disso, porque esse Timóteo estava preocupado apenas consigo mesmo, querendo desistir da obra, com medo da perseguição. Ele não iria participar das aflições juntamente com Paulo. E Paulo precisava mais do que nunca desse apoio, irmãos. Eu não li o capítulo inteiro, faltou apenas alguns poucos versículos, né? Onde Paulo vai citar algumas pessoas. Ele fala de pessoas que estiveram sempre do lado dele. Ele fala de Onesíforo, que sempre esteve com ele. Mas ele fala de alguns que o abandonaram. Ele fala no verso 15, os da Ásia me abandonaram. Ele cita dois aqui, Figelo e Hermógenes. Então alguns abandonaram o apóstolo, quando ele mais precisava de apoio, na prisão. Ele não queria ver isso, irmãos, na vida de Timóteo. Timóteo talvez estava pensando, mas eu posso ser morto por causa da obra do Senhor. E Paulo diz, Timóteo, Deus nos deu um espírito de amor. Pense nas pessoas que estão morrendo nos seus pecados. Você precisa pregar para elas. Ele vai até dizer, acho que é lá na frente, mas prega a palavra em tempo e fora de tempo. Ele vai encorajá-lo a pregar, para fazer um trabalho de um evangelista, para suportar as aflições, por amor aos pecadores, compaixão pelas almas. Então é como se Paulo dissesse, Timóteo, esqueça um pouco de si mesmo, vá em busca dos pecadores, pregue a eles o evangelho, cultive amor pelos perdidos, cultive amor pelos irmãos da igreja. Timóteo, nós temos igrejas já estabelecidas, instituídas, nós temos presbíteros, diáconos, viúvas que precisam do seu encorajamento, do seu cuidado pastoral, do seu amor por eles. Então, não desista, porque Deus nos deu espírito de poder e espírito de amor. Então é isso que acontece, irmãos, quando nós somos consumidos pelo amor de Cristo. Nós vamos ser contagiados por este amor. E nós vamos ser, como diz aqui, reavivados. Vamos ter a chama novamente reacesa, para servir com mais zelo e fervor na igreja de Deus, ao nosso próximo, mesmo sabendo que haverá oposição, mesmo sabendo que Satanás estará atento para se levantar contra nós, nós estaremos firmes. Não porque somos fortes, não porque estamos isentos de fraquezas, mas porque Deus nos deu, como deu a Timóteo, e como deu a Paulo, e como deu a todo crente, espírito de poder, espírito de amor, e finalmente também, Paulo diz, espírito de moderação. É a terceira coisa que Paulo nos apresenta aqui no nosso texto.
Essa palavra moderação, ela poderia também ser traduzida como autocontrole, disciplina ou discernimento para saber lidar com determinadas situações. Mesmo que sejamos naturalmente tímidos, o Espírito que Deus nos deu, irmãos, ele é um Espírito que vai nos dar discernimento para saber lidar com as situações que haveremos de enfrentar. O que Paulo está dizendo aqui, na verdade, Cristo já tinha falado para os seus discípulos, naquelas últimas palavras que você vai encontrar em João 13, 14, 15 e 16. Isso é um sermão encorajador, na noite anterior à crucificação, Jesus dando encorajamento aos seus discípulos, com a garantia e a promessa do Espírito Santo, o outro Consolador. E dentre outras coisas, o Senhor fez uma promessa para eles. Na verdade, o Senhor foi bem claro primeiramente. Dizer, olha, vocês vão me seguir, vocês vão continuar a minha obra depois que eu deixar vocês fisicamente. Então deixe-me dizer com clareza para vocês. Vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, vocês serão levados aos tribunais e perante as autoridades para darem testemunho e estarão sujeitos até mesmo a morrer por minha causa. Vocês querem continuar? Mas olha o que Jesus falou para eles também. Quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque naquela mesma hora será dado a vocês, por mim mesmo, o que vocês haverão de dizer. Eu estarei ali, mediante o Espírito Santo, Cristo está dizendo, para dar sabedoria, para dar discernimento, para dar encorajamento, para auxiliar vocês, para falar a minha palavra perante muitas pessoas e perante reis, governantes e autoridades. Ou seja, não precisam ficar temerosos, não precisam perder a calma. Eu darei a vocês o autocontrole, eu darei a vocês o discernimento e a sabedoria, o espírito de moderação, para que vocês saibam o que dizer e como proceder nos momentos mais cruciais que vocês haverão de enfrentar pela frente. Meus irmãos, esse espírito de moderação também é dispensado a nós. E isso deve trazer a nós encorajamento, porque Deus nos dá a disciplina, o autocontrole, a sabedoria, o discernimento, para saber enfrentar uma dificuldade, lembrando sempre quem somos e o que temos em Cristo. Isso é importante. Satanás, o mundo, se opõe a nós, se levantam continuamente contra nós, mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós vivemos pela fé, irmãos, não pelo que vemos, vivemos pelo que cremos, por aquilo que Deus prometeu. E, portanto, você não deve se preocupar consigo de forma demasiadamente exagerada, a ponto de ser tomado por um espírito de ansiedade e medo em relação ao dia de amanhã. São os ímpios, são os pagãos que vivem assim, desesperados, amedrontados, diante da mais minúscula crise, eles já se enchem de pavor. Mas nós, irmãos, nascemos de novo, nascemos do alto, recebemos a unção que vem do santo, o Espírito de Deus habita no seu e no meu coração, e esse Espírito não é um espírito de covardia, não é um espírito que infunde medo, desespero, muito pelo contrário, é um espírito de poder, é um espírito de amor, é um espírito de moderação. Então, quando Satanás sussurrar no seu ouvido,
para você desistir de Deus, da igreja, para voltar para o mundo, para não querer assumir o compromisso de ser um membro fiel do corpo de Cristo, talvez como um futuro oficial da igreja, ou como novo membro do corpo de Cristo. Diga não a ele. Use as palavras que Jesus usou: arreda Satanás, para trás de mim, porque Deus me deu espírito de poder, de amor, de moderação. E por fim, lembre-se, sempre, nunca esqueça, o que você é e o que você tem em Cristo. Você é um filho de Deus, comprado e lavado no sangue do Cordeiro. Você pertence ao Senhor, como nós confessamos de forma maravilhosa no início do catecismo. Você pertence ao Senhor, corpo e alma, na vida e na morte. E o Espírito Santo de Deus, ele foi dado a você, não só para fortalecer a sua fé, mas também, a Bíblia diz, ele selou você para a vida eterna. É uma garantia, irmãos, a presença do Espírito em nós é uma garantia de que haveremos de perseverar até o fim, no caminho da vida eterna. Por isso, viva para a glória de Deus no presente, servindo a igreja, amando o próximo, confiando no Senhor, entregando o seu futuro nas mãos de Deus, porque o nosso Deus, irmãos, ele também é o Pai nosso que está nos céus, é aquele que nos ama com amor eterno, é aquele que disse: lance os seus cuidados e as suas preocupações sobre mim, porque eu tenho e sempre terei cuidado de vós. Guarde essa palavra no seu coração. Não desista, não desanime, não volte atrás. Porque você recebeu espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação. Reavive o dom de Deus, que foi dispensado a você pela sua infinita e maravilhosa graça. Amém. Meus irmãos,